Bom dia, gente! Tudo bem? Bom dia, Meet. Bom dia, YouTube. Bom dia, queridos amigos presenciais. Gente, a gente vai começar mais um encontro aqui hoje. É o nosso penúltimo encontro do estudo do livro A Origem. E hoje a gente vai falar sobre o design inteligente. A Ana veio conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Mas antes da gente começar, como sempre, nós somos a ABC2 Campinas. O C é de... Primeiro C é de... O C. Primeiro C. O primeiro C. Primeiro C da ABC2. Cristãos. Oxe, gente, tentei fazer um jogo, uma dinâmica, um negócio. É, cristãos. Desculpa. Coloca na velocidade meio. Vai. A gente termina daqui 15 dias. Esse é o penúltimo. Eu falei penúltimo, não falei? Vamos começar de novo? Gente, hoje é o penúltimo estudo do livro A Origem. A gente vai conversar sobre design inteligente com a Ana, mas nós somos a BC2 Campinas, que começa com o primeiro C de cristãos. Então, a gente sempre começa com um devocional. Matheus está morrendo de rir. Mas eu vou passar para você, então, para conduzir a gente nesse momento. Tudo bem? Obrigada. Obrigado, Amandinha. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Nosso primeiro C de cristãos, então a gente começa com o nosso devocional e eu já quero convidar vocês a abrirem comigo no Salmo 19. Um salmo belíssimo, muito conhecido, e a gente vai refletir um pouquinho na palavra de Deus no Salmo de número 19. Eu vou estar lendo na NVT, tá bom? A gente vai ler os 14 versos do Salmo de número 19. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras. Nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela, o sol irrompe como noivo depois do casamento. Alegre-se como valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode se esconder de seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem. Então, serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, minha rocha e meu redentor. Os salmos, né, eles são poemas, né, eles são canções, e nessa daqui a gente vê uma grande sequência de versos, né, uma figura de linguagem muito bonita que a gente tem aqui um poema bem construído de Davi nesse salmo de número 19. Assim como tantos outros salmos, né, eles são formas de se encontrar um refúgio, um descanso na palavra de Deus. E o Salmo 19, ele não é diferente. Eu dividi em 3 pontos para a gente refletir, e o primeiro deles é observar que, de fato, o Salmo 19 ele é um salmo de louvor a Deus como o Criador de todas as coisas. Quando o salmista, né, quando Davi escreve que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos, o primeiro versículo já, né, ele está aqui falando de toda a terra. E ele começa a dar uma forma para a terra, né, falando do sol, das estrelas, do céu, enfim, mostrando que tudo que há nos céus e terra, quando na antiguidade se fala céu e terra, quer falar de tudo, de todas as coisas. Em outras palavras, pode ser a totalidade da realidade, tudo que existe, toda a criação, tudo que há. Então, quando o salmista que fala céus e terra, os céus e o firmamento, e começa ali a descrever que dia após dia eles continuam a falar, noite após noite, eles tornam conhecido a glória de Deus anunciada através deles.
Então, o primeiro ponto aqui, de 3, o primeiro é que esse salmo, de fato, é um salmo de louvor a Deus, como Criador de todas as coisas. E como um grande artista que o nosso Senhor é, ele assinou a sua criação. Então, nesse salmo, Deus ele também queria se revelar a Davi como o autor da criação. Não apenas mais um Deus, ou um Deus menor, ou na antiguidade que se ouvia falar de muitos deuses criados. Deus ele se mostra, ele se revela para Davi como o autor de todas as coisas, falando que a criação que existe, tudo que nela há, é criação minha. Deus falando para Davi, se revelando a ele. E Davi reconhece isso. Ele escreve o Salmo 19, essa primeira parte dele, assim, muito dele, mostrando que ele reconhece isso. E que, além de reconhecer Deus como o autor de toda a criação, Davi ele reconhece a sua soberania, o seu senhorio, e confia que o Senhor é capaz de perdoar os seus pecados e o torná-lo íntegro. No meio ali do Salmo, os versos que estão ali na metade vão falar exatamente isso. É Davi reconhecendo a Deus, tanto como o Criador, quanto o Senhor de todas as coisas e aquele que pode torná-lo íntegro. E o segundo ponto que eu queria trazer aqui nesse devocional é que esse salmo ele permite um paralelo com a Torá, permite um paralelo com a instrução, né? A Torá é os nossos 5 primeiros livros, mas é a instrução para todo aquele povo. É o guia das suas mentes e corações. É tudo aquilo que o Senhor queria transmitir para o povo, que eles colocassem em prática. Então, nesse salmo há um paralelo também com a Torá e com o tabernáculo e com o templo. Uma breve tipologia, por assim dizer, né, do sacrifício de Cristo, da presença de Deus, quando ele fala que a glória, ela alcança toda a terra. No verso de número 4, há um paralelo dizendo que a sua mensagem ela chegou a toda a terra e sua palavra aos confins do mundo. A glória do Senhor que resplandece nessa criação, ela alcança todos os pontos dela e sua palavra viva, um pequeno paralelo aí também, chegou em toda a terra, se fez conhecida, se fez manifesta. Aqui há um paralelo também com a instrução que ficava no coração, na mente, para eles ver, mas não uma palavra que se tornou vida. Muito tempo foram faladas de várias formas. E agora também é falado pela própria palavra, que se tornou vida e que chegou a toda a terra. No Salmo 19, o primeiro ponto, ele reconhece que toda a criação proclama a glória de Deus. E aqui há esse paralelo também. O tabernáculo tinha aquela função ali de ser uma tipologia do sacrifício de Cristo, da presença de Deus. Restrito ali a um espaço, mas que agora parece que com o Salmo ele começa a se mostrar além desse espaço sagrado. Passa para algo maior, passa para toda a terra. E é Deus habitando no meio do seu povo e o seu povo habitando em seu Deus. Então o Salmo 19 ele faz sim uma releitura do tempo como uma extensão do espaço sagrado. Agora é toda a criação. É toda essa criação que envolve a glória de Deus e mostra esse Criador. Tem uma frase do Emmett Wright que eu vou ler aqui para vocês, falando do Salmo 19. Ele diz assim, Emmett Wright: nesse contexto, Salmo se remete à intenção dupla do Criador. Que o Templo de Jerusalém sirva de sinal não apenas do propósito de Deus de inundar a criação com sua presença gloriosa, mas também o seu anseio por encher o coração, a mente, a imaginação e a vontade do seu povo com a mesma glória. O salmista reconhece a glória do Senhor, reconhece o seu senhorio. E esse salmo remete a essa dupla intenção, não apenas de inundar a criação com a presença do Senhor, mas fazer com que os nossos corações, as nossas mentes, as nossas imaginações, as nossas vontades, todas elas, como um só, sejam para a mesma glória desse mesmo Deus. E o terceiro ponto, para concluirmos essa reflexão, é que o salmista ele faz um convite para sermos cheios dessa glória e revelá-la ao mundo através de tudo aquilo que fazemos. Primeiro ponto, esse salmo, sim, de fato, é um salmo de louvor a Deus pela sua criação. E como um belo artista, uma criação belíssima, Deus assinou a sua criação. Segundo ponto, é esse paralelo com o tempo, a Torá, a presença de Deus e a glória desse Deus inundando toda a terra. E o terceiro e último é que o salmista,
Davi, ele faz aqui um convite para que a gente se deixe encher dessa glória e fazer com que ela seja revelada ao mundo através de tudo aquilo que fazemos. O salmista reconhece os seus percalços, as suas dificuldades, e os salmos é belíssimo porque os salmos são humanos. Eles não deixam de falar de anseios, eles não deixam de falar de necessidades, eles não deixam de falar de dificuldades. Então, os salmos, eles são humanos. Eles mostram que, apesar de tudo isso, Deus continua Senhor, continua cuidando, continua guardando. E os salmos, eles são mesmo um local ali onde a gente vai encontrar refúgio na palavra de Deus. E Davi encontrou. E ele faz um convite para que a gente também encontre. Nos deixarmos enchermos dessa glória e revelá-la através de tudo que fazemos. Como Davi reconheceu, ele escreve que a sua palavra, a lei, a palavra de Deus é mais desejável que o ouro puro, é mais doce que o mel, o favo de mel, e nos convida, então, a fazer o mesmo, a reconhecer a Deus, a esse Criador, a reconhecer a sua palavra, e como um só que somos, como um grupo, como aqui uma comunidade intelectual cristã, nos deixarmos enchermos dessa glória, e fazermos com que ela seja revelada através de tudo que nós fazemos. Essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje sobre o Salmo de número 19, um salmo belíssimo. Sei que muitos conhecem, muitos amam esse salmo também. E deixar aí o último versículo para a gente antes de orarmos. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Amém? A gente vai estar orando então aqui, antes de passar a palavra de volta para a Amanda, que está presidindo a nossa reunião de hoje. E uma outra coisa, pessoal, como vocês ficaram sabendo, essa semana o professor Adalto Lourenço faleceu. Ele era um cristão muito amável, muito um exemplo, um grande testemunho. Você via Jesus nos olhos dele, nas suas palavras, nas suas atitudes. Então a gente sabe que aquele que falava com tanto desejo da criação, com tanta alegria da criação, está na presença do Criador agora. Então, nesse momento que a gente vai orar para os nossos estudos, também coloque a sua família, coloque a família do professor Adalto, seus amigos, familiares, pessoas próximas a eles. Que Deus conforte os corações deles nesse momento de luto, que Deus conforte o coração de toda a família, dos amigos, e que conduza esse nosso estudo. A frase, como um artista, Deus assinou sua criação é dele, de um dos seus livros. Então, a gente reconhece seu legado, seu trabalho, o seu amor e a sua dedicação ao reino de Deus. E que agora ele está na presença do Criador de todas as coisas. Amém? Vamos orar então, pedindo que Deus conduza esse nosso estudo, a gente possa aprender um pouco mais a respeito das suas coisas, a respeito da sua criação. Deus conforte também a família e os amigos do professor Adalto. Amém? Pai, eu te agradeço por mais uma oportunidade de estarmos aqui, da gente estar reunido como grupo, como pessoas, como os cristãos que amam a tua palavra, que amam a tua criação. Que a gente, nesse espaço aqui de tempo, venha crescer um pouco mais no conhecimento de ti, das suas coisas, que a gente venha crescer em comunhão também, e que esse momento seja extremamente útil, Deus, que os nossos corações, que as nossas mentes estejam todas abertas para o teu ensino e conhecer mais de ti, Senhor. Que assim como Davi, a gente venha encontrar refúgio, refrigério, descanso na tua palavra. Que a gente louve a ti, como autor da criação, um belo artista que assinou ela de uma forma perfeita, Pai. Eu te agradeço por se revelar a nós, Deus, e que a gente possa conhecer um pouco mais de ti também, um conhecimento revelado aos poucos que nós vamos adquirindo e conhecendo mais as suas coisas. Obrigado por isso, meu Senhor. E nesse momento também a gente possa colocar diante de ti, Deus, a família do professor Adalto, que Deus conforte os corações, que Deus os guarde, que o Espírito Santo venha envolvê-los, que eles possam encontrar descanso nesse momento de luto, que eles possam encontrar refrigério nesse momento de dor, e que venham a entender que com a ressurreição, com aquilo que tu fez, Senhor Jesus Cristo, tudo faz sentido. Um dia encontraremos ele novamente e não haverá mais lágrima, mais dor, e estaremos contigo. Então, graças a
tua ressurreição, tudo faz sentido. Então, obrigado pelo tempo que passamos com o teu servo e que o testemunho dele permaneça. Nesse momento aqui agora, Pai, a gente possa estar totalmente voltados e dedicados e abertos àquilo que o Senhor quer falar para a gente. Assim como o Salmo estourou, que a gente encontre descanso na tua palavra, refrigério, que ela seja para nós mais preciosa que o ouro, mais doce que o mel, que os nossos corações, as nossas mentes, as nossas imaginações e as nossas vontades, todas elas estejam direcionadas para a sua glória, e somente para ti, Senhor Jesus. Obrigado, em teu nome, amém e amém. Amanda? Obrigada, amigo. A gente passa para a Ana agora, que vai começar a exposição. Sim, sim, tá aqui. Bom dia, gente. Como vocês estão? Muito obrigada pelo convite. Eu participei já dos dois partidos, mas agora estou com um bebezinho, inclusive foi bem difícil deixar ele, ficou chorando depois saía. Então as coisas têm sido um pouco mais difíceis para participar. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Nesse contexto, conheci meu esposo, então fica a dica aí, gente. Muitos aqui podem ser por exemplo. É um contexto muito legal, né, para a gente não apenas conviver com cristãos, mas também para discutir a ciência, né, ver que as coisas não devem estar brigando, senão conversando, né, então é muito interessante. Sobre o professor Adalto, bom que a gente conversa sobre ele realmente foi das pessoas mais importantes, se não a mais importante defensora do criacionismo no Brasil, e também do design inteligente. Aí você vai falar, nossa, como assim? Não é a mesma coisa? Não, não é completamente diferente. Embora possa ter algumas intersecções, mas é diferente. Então, ele começou com o criacionismo e depois foi para a área de design inteligente também, embora ele sabia diferenciar ambos os contextos, né? E algo interessante é que a última palestra que ele gravou vai ser apresentada no Congresso do Design Inteligente, que vai ser agora em junho, em São Paulo, no final de junho. Então, se alguém se interessou pelo tema, queria ir lá no Congresso, ainda tem inscrições abertas. E a última que ele gravou, ele deixou prontinha de enviou e, gente, foi algo assim impressionante, porque um dia antes de morrer, ele estava fazendo postagens de um curso que ele ia dar. Foi algo assim, ele teve um infarto, se não sei se sabiam, ele teve um infarto semana passada, colocou esse tempo, um infarto leve, e o pessoal achou que até, depois eu falei com ele, tá tudo bem, não, foi algo muito tranquilo, Deus está cuidando de tudo. E eu estou me recuperando bem, no dia seguinte, tipo, morreu, assim, uma semana depois do infarto, e ele morreu de forma repentina. Mas foi o tempo de Deus, né? E o legado que ele deixou vai perpetuar por gerações, né? Então, se alguém quer ver essa última palestra dele, não perca esse congresso, final de junho, acho que do 28 e 30 de junho, em São Paulo. Então, sim. Tá pegando, mas. Tá, obrigada. Bom, vamos começar a falar pelo Dr. Stephen Meyer, que é o autor do capítulo, para que vocês conheçam um pouco quem foi quem escreveu, né? Ele se formou no Whitworth College, em Washington, em 1981, em Física e Ciências da Terra. E ele se tornou geofísico. Em 1981 e 85, trabalhou no processamento de sinais digitais e interpretação de pesquisas sísmicas. E, no 86, ele estudou na Universidade de Cambridge e fez um mestrado e um doutorado. A tese de doutorado dele foi Das Pistas e Causas, uma interpretação metodológica da pesquisa sobre a origem da vida. E ele se iniciou como docente de filosofia e filosofia da ciência em Whitworth, em 1990, e agora ele se dedica de tempo integral no Center for Science and Culture
né, do Discovery Institute, nos Estados Unidos, que ele ajudou a fundar junto com John West. Ele é autor dos best-sellers New York Times, Darwin's Doubt, o Signature in the Cell, e ele tem, tipo, escrito, assim, nos maiores jornais do mundo, também tem sido convidado a inúmeros programas de TV super importantes, de discussão de ciência e debates, tem debatido bastante com Richard Dawkins, e, enfim, o cara é super reconhecido, e ele é genial, assim, ele consegue explicar as coisas de uma forma muito, muito simples. Ele é presbiteriano também, e uma pessoa muito modesta, sabe? Eu tive a oportunidade de conhecer ele num congresso, e quando o congresso terminava, tipo, você ia falar com ele, e ele se apresentava como se ninguém soubesse quem era, tipo, muito prazer, eu sou Stephen Meyer. Sim, a gente sabe você. Mas, tipo, para você ver como ele era humilde. E na hora da confraternização, ele sentava na mesa com as pessoas, coisa que normalmente em outros congressos não acontece, né? O pessoal lá top fica lá como num trono e os pobres mortais fora. Não, ele sentava com todo mundo, conversando e perguntando sobre a vida das pessoas. Achei muito, muito interessante isso dele. Aí tem a breve história do design inteligente e do seu argumento científico. Então, quando que começou? Em 2004, o renomado filósofo britânico Anthony Flew deixou de ser ateu, em parte por ver as evidências do design inteligente na molécula de DNA. Então, isso foi uma grande notícia, porque ele era um dos principais ateus militantes, e apareceu que ele deixava de ser ateu graças, em grande parte, ao design inteligente. Então, isso deu, assim, uma notícia muito forte no mundo. Também, em 2004, a American Civil Liberties Union entrou com uma ação para impedir Dover, que todo mundo já deve conhecer, do famoso Dover Distrito Escolar da Pensilvânia, usando o livro de texto de ciências complementares relacionado com a TDI, dizendo que a TDI não era ciência, e isso passou nos tribunais lá, tipo, e um juiz foi o encarregado de dizer se o design inteligente era ou não ciência. Tipo, não foi um cientista, foi um juiz. E houve umas tretas aí, porque, tipo, e isso a gente vai ver, porque que o design inteligente tem tão má reputação. Porque tem muita gente que tem adotado ele e levado para o criacionismo, então acaba misturando ciência e religião de um jeito não saudável, aí dá umas confusões, enfim, e descaracteriza o design inteligente como teoria científica. E outro ponto muito importante na teoria foi que, em 2005, Richard Sternberg, biólogo evolucionário do Museu de Smithsonian Institution, ele tinha 2 doutorados e foi punido por publicar um artigo científico revisado por pares que defendia o DI e que publicou, quem escreveu foi o Dr. Stephen Meyer. Aí, editores, aí ele permitiu essa publicação, só que como as implicações desse artigo, apontavam para um criador, por assim dizer, o artigo foi banido, mesmo que não tinha nenhum erro metodológico, nem teórico, só por conta dessa conclusão, e ele foi demitido. Olha, alguém tão preparado foi demitido. Aí também tem sido notícia, o design inteligente, em todos os jornais mais importantes, tanto científicos como jornais mesmo, né? Em todos tem aparecido o design inteligente, o Papa tem falado, pessoas de todas as religiões, enfim, ele foi, assim, um boom, especialmente depois disso, né? No início do século XXI. E quais são as principais... e as principais organizações científicas denunciam a TDI como um criacionismo, smoking barato, uma pseudociência e religião. Queria mostrar que aqui, tudo isso está no livro, né? Estou tirando do livro e vocês podem ver a página do livro onde isso se encontra. E eu estou usando a apresentação de 2019 e não tirei a data, então me desculpem por isso. Aí, o que aconteceu? Em 2008, foi feito um documentário que está no YouTube e recomendo vocês assistirem. É muito bom. Onde já foi assistido por mais de 1 milhão de pessoas em 2008. Expelled, não inteligência allowed, significa expulsos, não inteligência permitida, né? E aí apresentam, tipo, todos esses cientistas
que eram cientistas renomados, com carreiras brilhantes, que começaram a defender o design inteligente. O que aconteceu? Todos eles foram expulsos do seu trabalho. Então, em parte, uma das coisas que o pessoal fala, mas se o design inteligente é científico, por que ele não é ensinado, né? Porque se você ensina ele, isso acontece com você, você é expulso. Então, atualmente, quem fala do design inteligente são pessoas que estão acima do bem e do mal, entre aspas, na carreira acadêmica, pessoas mais velhas, que já fizeram sua carreira, que não se importam mais com o que falem ou não. Pessoas que, inclusive, têm prêmios Nobel, já que, quem se vai importar com, tipo, com alguém que tem um prêmio Nobel, né? Já está acima do bem ou do mal. Mas uma pessoa, tipo, que nem a gente, esse que está começando, não pode, tem que se esconder, porque vai ser muito atacado. Então, nesse documentário, são apresentados os casos deles, as descobertas deles. Dos principais aqui são William Dembski, que inclusive vai estar... Ele é um dos arquitetos da teoria do design inteligente, quem fez toda a parte matemática, desenvolvimento matemático da teoria. Vai estar no Congresso do Design Inteligente agora, final de junho. Primeira vez que ele está em Latinoamérica, vai vir nesse congresso em São Paulo. O Stephen Meyer já esteve, mas este ano não vai estar. E bem, recomendo vocês assistirem, está no YouTube. Agora, de acordo com a mídia, o DI é uma nova alternativa à evolução baseada em fé e religião e não em evidências científicas. Isso é de acordo com a mídia. E outros falam que um criacionismo bíblico reembalado por fundamentalistas religiosos para contornar uma proibição da Suprema Corte dos Estados Unidos de 1987 contra o ensino do criacionismo nas escolas públicas. Então, o que o pessoal falou, em 1987 foi proibido o ensino do criacionismo, que antes era normal. Então, para isso, os fundamentalistas religiosos inventaram uma teoria pseudocientífica ou uma religião disfarçada de ciência para poder continuar ensinando o criacionismo. Só que o design inteligente, como teoria, ele nasceu no início dos 80, muito antes dessa proibição. E o que sim tem acontecido, e especialmente no Brasil, acho que no mundo inteiro também, é que muitas pessoas acabam misturando ele com o criacionismo, e por isso dá essas confusões. Então, tem os dois lados. Pessoas muito religiosas, mais fanáticas, pegam ele e falam dele como se fosse criacionismo e misturam com design inteligente. Aí os militantes ateus pegam isso, tipo estilo Pirula, o biólogo Henrique, blá, blá, aí difundem isso na mídia do jeito que eles acham, porque eles nunca leram um livro de design inteligente, nem os artigos relacionados. Aí as pessoas do comum veem esses vídeos e acham, nossa, que coisa ridícula, isso não faz sentido, isso é pseudociência mesmo. Então, os mesmos cristãos têm certa aversão ao design inteligente por conta disso. Mas é raro quem vai até o fundo, se aprofunda no que realmente é a teoria. A gente vai ver mais sobre isso. E por que isso aconteceu? Toda teoria ela tem implicações teológicas e filosóficas. O design inteligente, como teoria científica, tem isso. Isso que acontece, ela aponta para um designer, para um criador. Para nós, como cristãos, isso é ótimo, porque a gente sabe quem é esse designer, né? Assim como a teoria da evolução, ela também tem essas implicações filosóficas e teológicas para dizer, tipo, não precisa de ninguém, as coisas podem surgir do nada. Mas também tem cristãos que falam, não, gente, pode ter sido uma evolução guiada, não sei o quê, né? Então, ambas as teorias, elas têm implicações que podem ser levadas para o lado que você quiser. Se você é ateu, se você é agnóstico, se você é muçulmano, cristão, judeu, você pode ajustar a sua religião. E é por isso que no design inteligente você tem pessoas ateias, tem pessoas muçulmanas, judeias, agnósticas, enfim. Inclusive, quem ficar até o final, eu tenho 2 bônus muito legais que vocês vão gostar e vão dar risada e vão ficar impressionados. Então, fica a dica para quem ficar até o final, vai ver essas cenas pós-crédito. Mas não vou dar mais spoiler, porque não vai ser tão surpreendente depois. Mas será que isso está correto, gente? Vamos ver. Então, a teoria moderna do design inteligente, como teoria científica, ela nasceu antes desse revés legal, em 1987, tendo sido proposta pela primeira vez no início dos anos 80 pelos Charles Taxon, Walter Bradley e Roger Olson. Eles se reuniram, cientistas bastante renomados nas suas áreas, se reuniram, tipo, gente, tem alguma coisa errada
com o que a gente está entendendo sobre a origem da informação digital codificada ao longo da estrutura da molécula de DNA. Não faz sentido que está sendo proclamado, vamos nos reunir. Eles se reuniram, começaram a conversar, começaram a propor pela primeira vez essa teoria, no início dos 80. Moderna, porque a gente vai ver que muitos séculos atrás já se falava do design, mas como teoria, ela iniciou nos anos 80. Então, é uma teoria relativamente nova e também, por isso, ainda pouco conhecida. Até porque ela está tentando mudar um paradigma. E um paradigma, para ser mudado, demora bastante tempo. Tem que ter toda uma geração para chegar a nova geração, e, enfim, isso demora. A TDI, ao contrário do criacionismo, não é baseada na Bíblia, divergente dele tanto no método quanto no conteúdo. Então, vocês vão ver que a diferença das outras apresentações, eu nunca vou mencionar aqui um versículo, nunca vou abrir a Bíblia. Isso, muitos cristãos criticam, inclusive no livro, uma das principais críticas é isso. Mas por que vocês não falam da Bíblia? Porque vocês não mencionam a Deus. Porque é uma teoria científica. Então, se a gente entende ele como teoria científica, não vai falar de Deus. Não é o contexto para falar. Entenderam? Aí você pega as implicações filosóficas e teológicas, que isso pode ser feito, aí você chega na melhor explicação de quem poderia ser esse designer, e, obviamente, é nosso Deus. Mas, como a teoria, ela não pode falar disso. A teoria é baseada em descobertas científicas recentes e no que sabemos sobre a estrutura da causa e efeito do mundo. Padrões de evidência que indicam causas inteligentes. É uma teoria minimalista, ela não pretende, como a teoria da evolução, explicar absolutamente tudo. A teoria da evolução quer explicar até porque fulano gostou de fulano. Tudo. Ele quer explicar absolutamente. Esta não. Esta teoria minimalista, ela quer pegar um processo, um órgão, um sistema, e falar, gente, isto aqui é desenhado ou foi por processos aleatórios? E muitas vezes a conclusão é que foi por processos aleatórios. Ou foi desenhado. Mas isso tem como matematicamente ser mensurado. A gente vai ver como. A TDI é uma dedução e interpretação, não é uma dedução ou interpretação de um texto religioso, mas uma inferência a partir de evidência científica. Se tem alguém aqui da filosofia, vai ver que a inferência é a melhor explicação. Que, na verdade, é a melhor forma de você fazer ciência. A inferência, a melhor explicação. Alguém da filosofia? Você? Ok? Não? Você pode nos falar melhor sobre isso depois. A TDI não oferece uma interpretação do livro de Gênesis. Quem te fale isso está misturando criacionismo com design inteligente. Não se importa com dinossauros, não se importa com a idade da Terra, se é velha, se é antiga, não se importa com isso. Uma teoria da duração dos dias bíblicos da criação, não, nada a ver, não tem nada a ver com isso. Quem mistura isso está misturando, novamente, religião com ciência. A TDI é definida como, quando focada na biologia, porque ela pode ser da área da astronomia, enfim, mas o Schiffman ele vai mais na parte da biologia. É uma teoria científica baseada em evidências sobre a origem e o desenvolvimento da vida, que desafia visões estritamente materialistas da evolução. Olha, estritamente, isso não significa que ele não aceite que algumas coisas materialistas podem acontecer. E ela não se opõe, e isso pode ser surpreendente para muitos, à ideia da evolução definida como mudança ao longo do tempo ou ancestralidade comum. A teoria da design inteligente, ela não nega que tem ancestral comum e que tem mudança ao longo do tempo. Só que ela fala que isso tem limites. E normalmente não ultrapassa, normalmente não, simplesmente essa mudança não ultrapassa a família, não... Na parte taxonômica, não ultrapassa a família, não pode ir mais além disso. Que é família, tipo, família dos cães, a família dos felinos, entendeu? Então, os felinos, teve um felino ancestral que ele foi diversificando. Você tem o jaguar, tem o leopardo, o guepardo, o leão, o gatinho, entendeu? Você diversificou muito. Mas houve um felino ancestral lá. Mesma coisa com o lobo. Bom, Deus de biologia podem me falar melhor qual foi o ancestral comum dos caninos, né? E chegou a lobo, raposa, cachorro, etc. Então, aí até isso ok. Porém, contesta a ideia darwinista de que a causa da mudança biológica é totalmente cega e não direcionada. Então, ela vai muito por essa parte de teleologia, falar que tem propósito. E isso tem feito com que ela seja uma teoria muito fértil, que tem feito predições de coisas que têm se descoberto depois. Ela fez umas predições que foram depois comprovadas.
Isso faz uma teoria, porque uma teoria científica, quando ela consegue fazer essas predições, ela se considera fértil, e uma das teorias mais, é a teoria mais forte que pode ter quando ela chega nesse nível. Quais são essas descobertas? Por exemplo, os genes órfãos, depois a gente pode conversar melhor sobre isso, sistemas de contingência, porque o DNA já não é lixo, 98% do DNA não é lixo, ele tem propósito, a gente inclusive conversou sobre isso com a Ana no outro estudo. Então, tudo acaba se demonstrando que tem um propósito, e não era coisas meio que lixo acumulado ao longo da evolução. Agora, vamos ver uma breve história do argumento clássico do design. Não confundam isso com a teoria do design inteligente. Isso são só, tipo, as bases, quando não era teoria, senão, tipo, simplesmente os questionamentos dos cientistas, filósofos, ao longo dos séculos, né? Então, durante séculos, antes de que a origem das espécies de Darwin aparecesse, em 1859, a maioria dos pensadores ocidentais acreditava que a vida surgiu da atividade de um designer intencional. Então, isso não é novo, né? Já se sabia, já se acreditava nisso. Argumentos de design baseados em observações do mundo natural foram feitos por filósofos gregos, como Platão, romanos, como Cícero, judeus, como Maimônides, e pensadores cristãos, como Tomás de Aquino. A ideia de design também figurou centralmente na Revolução Científica. Muitos dos fundadores da ciência moderna achavam que o mundo natural era inteligível e passível de investigação racional, precisamente porque achavam que ele tinha sido projetado por uma mente racional. E isso é a tese mais importante do livro Darwin's Doubt, do Stephen Meyer, as dúvidas de Darwin, né? Porque se a gente vem de animais que não tem uma mente racional, como que a gente pode estar seguro do que a gente pensa é verdadeiro, né? Então, se a gente vem de algo ao acaso e de algo irracional e cego, como é a evolução, como que a gente pode pensar? Será que a gente pode confiar no que eu estou falando, no que vocês estão pensando neste momento? E essa era uma dúvida de Darwin muito importante, e ele fez esse livro sobre isso, muito interessante. Então, se a gente pode estudar as coisas, e tem na astronomia, na biologia, na bioquímica, na geologia, tem um sentido, uma racionalidade por trás, provavelmente isso foi projetado por uma mente racional. E isso foi o argumento durante séculos para o desenvolvimento científico, né? Muitos cientistas de diversas áreas desenvolveram argumentos de design baseados em descobertas empíricas em seus respectivos campos. Está Johannes Kepler, John Ray, Robert Boyle, Isaac Newton, por exemplo, Newton, nos princípios dele, falando sobre a estabilidade do sistema planetário. Embora esses corpos possam, de fato, continuar em suas órbitas pela mera lei da gravidade, ainda assim, eles não poderiam, de modo algum, derivar a posição regular das próprias órbitas a partir dessas leis. Então, quem é estritamente materialista fala, existe a lei da gravidade e graças a essas leis, ou essa lei, né, os corpos estão aí, né, em suas órbitas, funcionam perfeitamente graças à lei da gravidade. Sim, isso é graças à lei, mas quem colocou os corpos nessas posições, e quem que fez essa lei, né? A lei não se produz sozinha. Assim, ela poderia existir, mas como que você chegou nessas posições para que a lei da gravidade atuasse nesses corpos, entendeu? Então, era um dos questionamentos do Isaac Newton. E assim ele cumpriu. Esse sistema incrivelmente belo do Sol, planetas e cometas só poderia proceder do conselho e do domínio de um ser inteligente e poderoso. E em Optics, que também é outro livro dele, como é que os corpos de animais foram inventados com tanta arte e para que fins foram suas várias partes? O olho foi inventado sem habilidade ótica e o ouvido sem conhecimento de sons. Para que ia sair um ouvido ou surgir um olho se não se tinha habilidade nem ótica nem em sons, né? E essa sendo corretamente executada no aparelho dos fenômenos que há um ser incorpóreo, vivo, inteligente e onipresente. Ok, os cientistas continuaram a formular argumentos do design no século XIX, especialmente na biologia, e no século XVIII, alguns filósofos iluministas começaram a expressar ceticismo quanto a esses argumentos. Aí apareceu o famoso David Hume, onde falava assim, vocês devem conhecer a analogia do relojoeiro. Sim? Conhece todo mundo? Tá, sim? Então não vou me deter nisso. Aí ele criticava isso, falava, gente, vocês falarem que, porque você encontra um relógio, então tem um relojoeiro, então você achar que
os organismos biológicos, fazer essa comparação com artefatos humanos, para que isso faz com que esses organismos vivos tenham sido criados. Isso é uma analogia que pode ser falsa, e de fato pode ser mesmo. Então, isso apenas é uma aparência de design, que é o que fala sempre Richard Dawkins. Então, pode ser realmente uma crítica muito válida. E aí aparece William Paley em sua teologia natural de sistemas biológicos que sugeriram a obra de uma inteligência superintendente, e ele respondeu a Hume: um relógio que pudesse se reproduzir constituiria um sistema ainda mais maravilhoso do que um que não pudesse. Então, essas diferenças entre os artefatos, tipo, coisas inertes, não vivas, e organismos apenas fortaleceriam a conclusão do design. É o que ele respondeu. Agora, neodarwinismo e o eclipse do design. Então, já vimos essa história do design, só que agora entra Darwin na jogada, né? Então, aumentaram essas explicações materialistas cada vez mais poderosas do design aparente da vida, né? E um design, mas é aparente, né? Especialmente com a teoria do Darwin da evolução pela seleção natural. Organismos vivos apenas pareciam ser projetados. A natureza cega poderia imitar, com o tempo, a ação de uma inteligência seletiva. Então, ele disse: temos milhões de anos, tanta mudança vai se acumulando, que no final vai dar um resultado aparente. E começou a diminuir a aceitação do argumento do design a partir do final do século XIX, graças a bastante polêmica, mas depois começou a se aderir. Não foram os filósofos que destruíram a popularidade do argumento do design, mas uma teoria científica sobre origens biológicas, reforçada por teorias totalmente naturalistas em astronomia, biologia e geologia no século XIX. Embora o argumento do design em biologia tenha entrado em recuo depois que a origem das espécies foi publicada, ele nunca desapareceu totalmente. Louis Agassiz, naturalista de Harvard, ele o conhecimento das primeiras formas complexas de animais no registro fóssil cambriano apontava para um poder intelectual e atestava atos mentais, que é a famosa explosão cambriana, né? Apareceram na explosão cambriana, tipo, antes disso, no pré-câmbrico não tinha animais complexos. Apareceu, do nada, assim, um monte de todos os biotipos já, dos biotipos, não, dos body plants já, que a gente conhece hoje, já apareceram repentinamente na explosão cambriana. E ele falava assim, como isso é súbito, tipo, não pode ser que algo assim tão simples apareça algo tão complexo do nada, é súbito. Então, isso aponta para um poder intelectual e aponta a atos mentais. Então, tem uma mente por trás disso. E também, esse que é incrível, Wallace, foi o co-criador da teoria da evolução, com Darwin. E algo que normalmente quem estuda biologia não sabe disso, sabe do Wallace, mas não sabe o que ele falava, em relação ao design. Consciência e capacidade de usar a linguagem eram melhor explicadas pela referência superior do que a evolução darwiniana. Não sei se vocês sabiam que se uma criança não aprende a falar até uns 3, 4, 5 anos, ela não aprende a falar nunca. Nunca mais. Se você deixa uma criancinha, e já aconteceu vários casos, que ela ficou perdida numa floresta e foi criada pelos animais e é encontrada adolescente, ou sei lá, de 10 anos, ou adolescente, ou até adulto, ela não aprende a falar por mais que você ensine. Como que, então, a gente fala hoje? Então, não tem como esse negócio de ser progressiva a fala, que eu fui falando, e não sei o que, e vai se modificando e aperfeiçoando até chegar na fala tão complexa que a gente tem hoje, isso não existe. Então, essa é a capacidade de usar a linguagem. E a consciência. Consciência também, tipo, por mais que você ensine um chimpanzé, que é o mais próximo da gente geneticamente, ele nunca vai ter consciência do nível que a gente tem, ou vai ter a criatividade que a gente tem, a capacidade de produzir coisas complexas como uma sinfonia, como uma poesia, ou de prever o futuro como a gente faz, tipo... se fazer coisas bem a futuro, né? Tipo, daqui a um ano pode acontecer isso. Eles não têm essa capacidade. Então, o Wallace, mesmo sendo co-criador com Darwin, ele também apelava ao design, porque tinha coisas que não encaixavam por aí. É evidência de um poder,
falava ele, guiando as leis do desenvolvimento orgânico em direções definidas e para fins especiais, ou seja, teleologia. Algo completamente oposto à evolução cega, né, que o Darwin promulgava. E também, esse aqui, Schiller, não será possível descartar a suposição de que o processo de evolução possa ser guiado por um design inteligente, um estudioso de Oxford também. Então, o design meio que deu uma caída, mas não desapareceu. A seleção natural, como Darwin bem entendeu, não poderia realizar nada sem um constante suprimento de variação, a fonte primordial de novas estruturas biológicas. Para a evolução acontecer, precisa de variação. E a seleção natural, que não é uma força criativa, ela simplesmente seleciona as vantagens, seja reprodutivas ou de supervivência, para que essa espécie continue, né, passando seus genes para a próxima. Então, precisa de variação, é o mais importante. Se não tem variação, de nada serve a seleção natural, né, nesse quesito. No final dos anos 1930 e 40, no entanto, a seleção natural foi revivida como o principal motor de mudança evolutiva, à medida que desenvolvimentos em vários campos esclareciam a natureza de variação genética. A ressuscitação do mecanismo de variações aleatórias, mutações genéticas e seleção natural, pela genética moderna e genética de populações, tornou-se conhecida como síntese neodarwinista, segundo o qual poderia ser explicada a origem de novas formas e estruturas biológicas. Embora isso já está muito desatualizado, ainda o paradigma que é ensinado nas escolas, inclusive nas universidades. Mas o neodarwinismo já não é mais tido como, digamos assim, a base da biologia atualmente, na parte acadêmica, só apenas nos colégios e nas graduações. Em pequena escala poderiam, então, ser extrapoladas indefinidamente para dar conta do desenvolvimento macroevolutivo em larga escala. E é por isso que a teoria da evolução precisa dos bilhões de anos, porque já tem se demonstrado que as modificações são muito pequenas. Então, a microevolução acontece, mas para que seja crível que você encontre uma mudança significativa, como o aparecimento de novos órgãos e desenvolvimento de novas espécies, você precisaria de acumular isso ao longo de bilhões de anos. Mas será que isso é válido? Vamos ver, né? Porque tudo isso pode ser quantificado. Então, em 1959, 100 anos depois do livro de origem das espécies, muitos cientistas presumiam que a seleção poderia explicar completamente a aparência de design, então o argumento do design em biologia estaria morto, ele morreu, basicamente. Porém, novas descobertas no florescente campo da biologia molecular durante a década dos 50 ressuscitaram na questão do design. O que aconteceu nessa década? Vamos ver. Pelo menos uma experiência-chave de design em biologia não tinha sido explicada pela seleção natural e pela mutação aleatória ou qualquer outro mecanismo puramente materialista da evolução. E qual que é esse? O enigma do DNA e a aparência de design. Watson e Crick descobriram a estrutura do DNA e eles encontraram que o DNA armazena informações na forma de um código alfabético de 4 caracteres. Então, ele é uma linguagem propriamente dita de forma literal. Vamos ver como isso funciona. As sequências de bases de nucleotídeo no DNA não apenas possuem informação no sentido estritamente matemático da teoria da informação. Tem alguém da computação aqui? Não? Teoria da informação? Sim? Conhece Claude Shannon? Não? Ele é o pai da teoria da informação. Então, vamos ver o que significa isso. Na teoria de Shannon, quanto mais improvável um evento ou sequência, mais incerteza ele elimina e mais informação transmite. Isso é tudo o contrário à aleatoriedade. Vamos ver, que está um pouco complexo, o que isso significa. Então, quanto maior número de possibilidades, maior é a improbabilidade de uma qualquer ser realizada e, portanto, mais informação é transmitida quando uma possibilidade particular ocorre. Um exemplo simples: pedra, papel, tesouro. Tenho 3 possibilidades. Para eu ganhar é muito fácil. Tenho 1/3 de chance de ganhar, né? Mas na Mega Sena, aí o número de possibilidades aumenta. Então, é muito mais improvável ganhar na Mega Sena do que ganhar de pedra, papel, tesouro. Então, no entanto, o formalismo de Shannon não pode medir ou detectar se uma sequência de caracteres é significativa ou se ela desempenha uma função de comunicação. Ela só fala
Bem, é algo que transmite informação, mas não uma informação com significado. Vamos entender que isso. Essa sequência é uma sequência muito complexa. Se eu sentar com olhos fechados e tento digitar isso, a chance de eu fazer exatamente essa sequência com olhos fechados, a não ser que eu seja um computeiro que conheça muito bem, né? O teclado vai ser quase impossível. Mas essa sequência não tem nenhum significado. Isso não significa nada, não tem nenhuma língua, isso tem um significado. Agora o tempo e a maré não esperam por ninguém. Mesma coisa, se ficar de olho fechado tentando escrever, provavelmente não vou conseguir, vou ter que fazer muitas tentativas, mas a diferença entre uma e outra é que esta se tem um significado, e um significado em português. Eu poderia ter escrito em espanhol ou em inglês, mas só para vocês entenderem. Ambas são altamente complexas. Uma não tem significado, outra tem. E aí que está o mais importante, porque o nosso DNA tem informação complexa, mas também com significado. Vamos entender melhor isso. Então, essa informação de Shannon e essa informação de Shannon também, mas essa informação não funcional e essa informação funcional. Gravem isso muito bem. Informação funcional é o DNA, que também é uma das bases da teoria do design inteligente. Informação especificada ou funcional. O DNA não tem apenas informação de Shannon, ele contém informação no sentido comum de sequências ou arranjos alternativos de caráter que reproduzem um efeito específico. O Dawkins, ele fala assim, o código de máquina dos genes é estranhamente parecido com o de um computador. Até ele reconhece. E Bill Gates fala, o DNA é como um programa de computador. Após os 60, novas descobertas deixaram claro que a informação digital no DNA e no RNA é apenas parte de um complexo sistema de processamento de informação. Uma forma avançada de nanotecnologia que espelha a nossa em sua complexidade lógica de design e densidade de armazenamento de informação. Como foi que a informação funcional no DNA surgiu? Porque, vamos ver, espera aí que cedo. Porque todas as formas de vida requerem informação genética para construir as moléculas das proteínas, né, que são cruciais para que as células e os organismos possam viver. Então, cada vez que aparece uma espécie nova, ela vai ter informação nova. Sim, mas como é que essa informação surgiu? A informação funcional não surge do nada, ela precisa sempre de um momento. Então, a gente vê inúmeros códigos. Está o código ASCII, o código genético, o código da linguagem, vários códigos. O Morse, todos precisam sempre de uma mente por trás, porque ela tem um símbolo e um significado. Isso que a gente encontra no DNA. Então, cada vez que eu encontro uma nova estrutura, uma nova proteína, ela precisa de nova informação, ok? Então, a construção de novas formas de vida durante a vida, a história da vida, exigiu novas informações genéticas, concordam? Tipo, se a gente vem de uma ameba primordial, ou do Luca, até chegar no ser humano, ou formas de vida mais complexas, requeriu novas informações genéticas, concordam, né? Óbvio. Mas como surgiu essa informação? Maia perguntava para seus alunos, se você quer que seu computador adquira uma nova função ou capacidade, o que você dá para ele? O que você acha que é dessa área? Sim. Bom, você precisa colocar um novo código, um novo software, instruções ou informação. Tem que digitar novas informações para adquirir uma nova capacidade. Agora sabemos que o mesmo vale para os organismos vivos. É plausível pensar que a seleção natural agindo sobre mutações aleatórias ou outros mecanismos evolutivos não direcionados poderiam ter produzido a informação necessária no DNA para gerar novas formas de vida? Será possível que algo aleatório se geraria? Vamos ver. De acordo com o neurodarwinismo, uma nova informação genética surge quando ocorrem mutações aleatórias no DNA dos organismos existentes. E, de fato, acontecem mutações aleatórias. Mas aleatório, nesse contexto, significa sem relação com um resultado funcional, sem direcionalidade, sem teleologia. Quando surgem mutações que, estritamente por acaso, conferem uma vantagem funcional aos organismos que as possuem, as mudanças genéticas resultantes serão repassadas pela seleção natural para a geração seguinte, né? Então, se eu obtenho uma mutação e eu, com isso, adquiro uma vantagem que me faz ou sobreviver ou me reproduzir mais, obviamente, eu vou ter mais filhos
que as pessoas, ou que a espécie que não tem essas vantagens que eu adquiri, e eu vou passar isso para outra geração, e assim vai se acumular essas variações nas próximas gerações, e assim sucessivamente, né? Mas queria notar aqui algo importante, uma vantagem funcional, por acaso, significa que não todas essas mutações, na verdade, são pouquíssimas as que geram uma funcionalidade ou uma vantagem. E mesmo que aconteça, você já quebrou ou corrompeu o seu código. Isso significa que isso te deixa menos plausível para você ter uma nova variação no futuro e se adaptar a novas mudanças. Tem um exemplo muito bobo, mas simples, mas que acho que ajuda a entender. Eu comentei isso com a Ana outro dia. Por exemplo, pensem que a gente está morando no Ártico. Aí eu tenho uma jaqueta, um sobretudo, um vestido super longo com manga comprida, zíper, tipo tudo. E eu estou super bem adaptada porque está fazendo frio, eu estou com roupas bem quentes. Só que o clima foi mudando. Aí começou a aquecer, né? O aquecimento global começou a funcionar. Aí eu vou cortar as mangas porque eu estou com calor, cortei as mangas. Eu sobrevivi e me adaptei a esse aquecimento que houve. Mas começou a fazer muito mais calor. Aí eu vou cortar, vou fazer uma mini saia, depois vou fazer um decote, vou me adaptar, que fosse um clima do Brasil, para conseguir aguentar o calor. Mas, voltou a fazer frio. E agora? Eu já cortei as mangas, cortei a saia, cortei o decote. E como é que eu vou me adaptar? Provavelmente eu vou morrer, porque já não vou ter a capacidade de costurar. Não tem como costurar no DNA. Você mudou o DNA, já era. Ele te deixa mais susceptível a não sobreviver no futuro. O seu pool genético ele vai ser diminuído porque você corrompeu o código. Então, quer dizer que as espécies mais antigas, muito mais antigas, as primeiras espécies que surgiram, seja como for que tenha surgido, elas serão muito mais adaptáveis a mudanças no ambiente, porque elas tinham um DNA menos mudado, menos modificado, menos corrompido. Por isso que se fala que os neandertais eram super-humanos. À medida que essas mudanças se acumulam, as características de uma população mudam com o tempo. Correto? Sem novas mutações funcionais, porque não todas essas mutações são funcionais, mesmo que elas me dêem uma vantagem, lembrem que carregam uma corrupção do código. A seleção natural não terá nada vantajoso para preservar e passar para a próxima geração. Então, nenhuma mudança evolutiva significativa ocorrerá. E aqui eu vou fazer um parêntese, porque eu sei que muitas das pessoas que leram este capítulo não são da área da biologia, nem da química, então pode ficar um pouco confuso. Eu queria fazer esse parêntese para vocês entenderem essa parte que vem. Então, não sei se você lembra dos enantiômeros, lá na escola, talvez na universidade, são imagens especulares, né? Temos um aminoácido e aqui um origami, né? E que são os enantiômeros, são imagens especulares uma da outra. O exemplo mais comum para a gente são as nossas mãos, elas são imagens especulares. É como se tivesse um espelho aqui no meio e elas se refletem uma na outra. Mas eu não consigo superpor minhas mãos, né? Eu não tenho como... Não tem. Então, essas são imagens enantioméricas. E pares de enantiômeros são moléculas, então, que são imagens especulares uma da outra, não podem ser superpostas, e elas são chamadas de formas D e L, da mesma molécula. Então, os aminoácidos, a gente tem a forma D e tem a forma L. E as proteínas, que são as moléculas da vida, a gente tem centenas de milhares de proteínas, porque antes se achava que tinha uma proteína por gene, a gente tem aproximadamente 1000 genes, mas a gente sabe hoje que um gene pode ser editado de diferentes formas de produzir várias proteínas, então a gente tem centenas de milhares e não sabemos quantos, né? Ou milhares de milhares. Então, elas são cadeias longas, muito longas, desses aminoácidos. E que são os aminoácidos, são os blocos de construção das proteínas. E eles sempre escolhem a forma L. Okay? Gravem isso, forma L. E os seres vivos possuem 20 aminoácidos, correto? Na verdade, 22, mas digamos que nos livros de texto normalmente são 20, mas são 22. Ok. Os açúcares do RNA e o DNA escolheram na outra forma, a D. E, bom, que tem isso a ver um L e outro D? Porque quando a gente está vendo sobre
o mundo do RNA e a origem da vida. Eu tenho uma apresentação só sobre isso, quem quiser depois eu passo. Você está lá nessa sopra primordial do Darwin, você vai ter mistura. Quando você tem um aminoácido, sempre vai estar 50-50 do D e do L. E a vida só escolheu ele para aminoácido, para ser proteínas, todos eles. E são sequências de centenas de aminoácidos. E todos eles, mesmo que nessa sopra primordial, teria a mistura de D e L. Quem vai fazer essa seleção? Quem? Não sei. Não dá para fazer isso de forma... Eu, no laboratório, quem não sabe, eu sou química, e eu faço moléculas no laboratório. E para conseguir uma pureza de 99,9%, você precisa de todo um equipamento químico muito difícil, caríssimo, e são moléculas que degradam muito rapidamente. Então, para fazer uma seleção de todos eles, de centenas, não sei como isso foi feito de forma aleatória. E pior que no DNA e no RNA temos os açúcares, né, a ribose, e aí são os D. Então, se houvesse algo no meio que selecionou os L, e como que selecionou os D? Né? Não tem como, de forma aleatória. Então, eu esqueci de trazer bom. Imaginem que... tá. Então, imaginem que as proteínas, como se fosse um colar de bolinha, de perolinhas, assim, longo, de centenas de aminoácidos. Então, isso se chama estrutura primária, né? Estrutura primária, cada bolinha desse colar. Aí, você tem a estrutura secundária, que é um arranjo especial da cadeia polipeptídica. Então, tem as formas alfa e tem as formas beta. Não se importa muito com isso, mas são em espiral e outras de plaquinhas assim. E essa é a estrutura primária, secundária. Então, de acordo com os aminoácidos, lembre que são de 20 a 22, eles têm uns elementos químicos específicos. De acordo com essas interações moleculares deles, eles vão se dobrar de um jeito ou de outro, né? Por essas interações. E aí você vai ter a estrutura secundária. E depois vai ter a estrutura terciária, que é um arranjo tridimensional agora, que é o que dá a função à proteína. E esse arranjo depende dessa estrutura primária, porque são interações moleculares. Então, se eu tenho o nitrogênio aqui, no outro eu tenho, por exemplo, um fósforo ou um enxofre, a ligação vai ser diferente. Então, essa sequência tem que ser estritamente igual para formar a estrutura terciária que eu quero. Se eu modifico alguma coisa, a estrutura terciária muda. E a função muda. E pode ser que deixe de ter função também. E também tem a estrutura quaternária, que são montagens de cadeias polipeptídicas. Já são várias estruturas terciárias, né, como uma estrutura só, chamada estrutura quaternária. E agora, continuando com isso, temos 4 letras. Lembra que eu falei que era uma linguagem, né? Então, a gente tem 4 letrinhas. Adenina, guanina, citosina e tiamina. Todo mundo lembra disso, né? E essa linguagem tem palavras, só que as palavras dessa linguagem são sempre de 3 letrinhas, que são essas aqui. Esses são dos RNA, uracilo, citosina, adenina, enfim. Aí, você tem sinônimos nessa linguagem. Então, por exemplo, o e o UC é a fenilananina. Alanina, perdão. Você tem a leucina, pode ser qualquer um desses te dá leucina. E algo interessante que os organismos preservam tanto das mutações, que normalmente as mutações acontecem na terceira letrinha. Então, quando, por exemplo, nesse aqui tem 4, se você tem uma mutação aqui, o resultado vai ser o mesmo, a mesma leucina. Isso protege um pouco. Normalmente, porque a forma tridimensional a velocidade na formação dessa estrutura tridimensional pode mudar. E isso pode prejudicar a longo prazo, quando você acumula muitas mutações, prejudica a função da proteína, mesmo que todas sejam mutações sinônimas aqui. E também as frases iniciam com AUG, que é a metionina. Tem umas exceções para isso, mas de forma geral é a metionina. Então, sempre que você uma metionina, você sabe que aí começa uma frase. E que é legal, também tem um ponto final. Quando você vê o A, o AG ou o GA, você sabe que a frase terminou. Então, uma linguagem que tem
letras, palavras, sinônimos e frases. E eu gosto dessa frase, os genes são como a história, e o DNA é a linguagem em que a história é escrita. Então, aparece o dogma central da biologia molecular. Vamos entrar na célula e vamos chegar ao núcleo, e vamos ter um cromossoma que vamos desenrolar. Uma proteína faz isso, desenrola, aí chega uma proteína que abre essa sequência, essa dupla cadeia, e separa, né? Separa, e chega outra proteína que vai adicionando as letrinhas, né? Que são correspondentes, e esse é o RNA mensageiro, com uma proteína, ele sofre uma edição, sai do núcleo, vai para o citoplasma, chega outra proteína, um ribossomo, perdão, e vai chegar o RNA de transferência para colocar os aminoácidos correspondentes a essas 3 letrinhas. Então, cada 3 letrinhas dá um aminoácido e vai unindo, está formando uma proteína na estrutura primária, que eu mostrei para vocês. Aí, chega outra proteína e pega essa proteína recém-nascida numa chaperona, e dá uma chacoalhada assim, de acordo com os elementos que tenha essa estrutura primária, vai formar uma estrutura tridimensional específica. E eu fiz de propósito, não falei os nomes dessas proteínas, por quê? Queria que vocês notassem. Ah, perdão. E aqui, essa proteína, já em sua estrutura terciária, chega com outra proteína e leva para o destino final dela. Aí, eu queria que vocês notassem que eu não falei os nomes dessas proteínas, por quê? Porque para formar uma proteína, eu precisei de um monte de outras proteínas. Vocês perceberam? Então, o que foi primeiro, a proteína ou o DNA? Para eu fazer DNA, eu preciso de proteínas. E para fazer o proteína, eu preciso de DNA. Então, esse é o dogma central da biologia molecular, embora tenha umas poucas exceções, esse é um dogma mesmo. Então, quem foi primeiro? Não temos como explicar isso. Simplesmente são interdependentes. Então, à medida que o comprimento de um gene ou proteína necessário aumenta, o número de possíveis nucleotídeos de base, no caso do DNA, ou sequências de aminoácidos, no caso das proteínas, desse comprimento cresce exponencialmente. Então, vamos ver. Por exemplo, temos 20 aminoácidos, digamos, formadores de proteínas, e existem 20 elevado a 2, ou, no caso, 400 maneiras de fazer uma combinação de 2 aminoácidos, concorda? Se eu vou formar uma proteína de 2 aminoácidos, quantas possibilidades tenho de fazer essas duas combinações, essa combinação de 2 letrinhas, de 2 aminoácidos? 400, só com 2. Se agora minha proteína é de 3, já isso sobe a 8.000. Se vou fazer de 4, já são 160.000. Então, o negócio cresce exponencialmente. E que eu falei para vocês, a maioria das proteínas funcionais são feitas de centenas de aminoácidos. Então, uma proteína pequena vai ter 150 aminoácidos. Pequena, pode ter milhares de aminoácidos. Vou ter 10 elevado a 195 possibilidades de combinação para fazer uma proteína. A probabilidade de encontrar até mesmo uma única sequência com significado, lembrem do significado, ou seja, funcional vai ter uma função no organismo, um gene ou proteína funcional, como resultado de busca mutacional aleatória, pode ser proibitivamente pequena. Eu não estou dizendo que seja uma única possibilidade dentro dessas 10 elevado a 195 que seja funcional. Mas, uma proteína relativamente curta representa uma sequência entre um número de outras combinações. Então, o organismo vivo mais simples requer de pelo menos, digamos uma ameba, requer de pelo menos 250 proteínas. Vocês entenderam? Então, para fazer uma proteína funcional, eu tenho 10 elevado a 195 possibilidades de fazer uma proteína. Mas é que o organismo mais simples precisa de 250 proteínas. Então, esse é o problema 250 vezes. Prestem atenção. Been speculated that probably they would have to be minimal of about 250 proteins to provide minimal like function. If that's really true, then I think it's almost inconceivable that life could happen in some simple step-by-step way. Okay, so the simplest form of life requires at least 250 proteins to function. What's so difficult about that? Welcome to the Casino of Life. Who wants to spin for a chance to win? Oh, shit. I'll give it a shot. What do I win? Take a look at this. How about the world's first single-cell organism?
This perfectly aligned string of proteins could be yours. Now, take a spin. No one. Cheetah, tell him how many times he needs to do that to win the prize. 250. That's right, folks, and all in the correct order. But that's impossible. We've heard that before, haven't we, Richard? Come on, Mother Nature, do your thing. You stupid machine, I hate you. Ficou claro, né, gente, a dificuldade. Porque, como eu falei, não é qualquer... Quando a gente ouve, são mutações que se acumulam, a gente acha que qualquer mutação, qualquer sequência vai dar certo. Mas não, a gente tem que ser uma sequência muito específica. Mas, então, vamos ver se... Vou dar uma adiantada aqui, porque está passando tempo. Vamos ver se, dessa 10 elevado a 195, só uma única sequência seria funcional. Não, na verdade, pode ser várias funcionais. Mas qual a proporção de funcionais versus não funcionais, né? Numa busca aleatória. Temos que ver as frases com significado, que seriam as específicas, que vão dar uma função, ou seja, o tempo, a maré não espera por ninguém, versus uma sequência que não teria nenhum sentido, né? Aí, em 2003, um dos proponentes do design inteligente, Douglas Hicks, ele fez uma publicação científica, ele trabalhava nessa época na Universidade de Cambridge, e resolveu essa questão usando uma técnica de amostragem chamada mutagênese sítio dirigida. Aí ele viu que para essa sequência de 150 aminoácidos que falei para vocês é muito curta, mas já é um número legal para fazer o teste. Existem 10 elevado a 77 combinações não funcionais para cada funcional. Então, se temos várias funcionais, só que é uma para cada 1077 que não serviriam para nada. Funcionalmente falando, né? As mutações genéticas aleatórias poderiam efetivamente esquadrinhar um espaço de possibilidades tão grande no tempo disponível para as principais transições evolutivas documentadas no registro fóssil ou mesmo em toda a história da Terra. Gente, mas se a gente tem bilhões de anos, será que não é possível? Vamos ver, né? Então, para colocar em contexto, só para vocês terem noção, são 10 a 77 de combinações não funcionais e só temos 10 a 65 átomos na nossa galáxia. Então, tem muitíssimo mais combinações não funcionais para uma proteína do que átomos na nossa galáxia. É algo realmente impossível. No entanto, para avaliar esse mecanismo de mutação ou seleção, poderia efetivamente pesquisar um número tão grande de combinações possíveis no tempo disponível. Então, precisamos saber quantas oportunidades o processo evolucionário teria tido para cobrir esse enorme número de possibilidades. Eu vou ter essa variação a cada geração, então eu preciso de reprodução, né? Então, cada vez que um organismo se reproduz, olha que fofinhos, ai, que lindo, dando beijinho e depois tem o filhinho, e gera um novo organismo. Ocorre uma oportunidade de gerar e transmitir uma nova sequência, então eu preciso de reprodução. Quantas vezes durante toda a história da vida, de 3,85 bilhões de anos, não estou falando de 6 mil anos aqui, estou falando do que a ciência diz que a Terra tem, 3,85 bilhões de anos. Só tem 10 elevado a 40 indivíduos, é o que se estima. Um número muito menor do que os números que a gente viu, né? De organismos que já viveram na Terra. No máximo, houve 10 elevado a 40 oportunidades de gerar e transmitir uma nova sequência de DNA. E isso é uma pequena fração de 10 elevado a 77, apenas um décimo de trilionésimo, sendo exatos. O tamanho dos espaços relevantes que precisam ser pesquisados pelo processo evolucionário supera o tempo disponível para pesquisa, mesmo levando em conta o longo tempo evolutivo. Para um organismo não tem uma sequência, tem muitíssimas mais sequências, né? Porque por cada proteína precisa de uma. É claro, a geração de novas plantas, animais, iria requerer muitas novas proteínas, não apenas uma. Então, o mecanismo neodarwiniano não fornece uma explicação adequada para a origem da informação genética necessária para produzir as principais inovações na forma biológica que surgiram durante a história da vida na Terra. No livro do Stephen Meyer, Darwin's Doubt, observa que muitos dos principais biólogos evolucionários reconhecem agora a inadequação do mecanismo neodarwinista de seleção natural e mutação aleatória, por essa e por outras razões. Então, como eu falava, no mundo acadêmico, isso já não se acredita mais. Não sei por que isso continua sendo ensinado nas escolas e nas universidades.
Mostra também que novas teorias de evolução, como auto-organização, herança neo-lamarckiana, o Lamarck foi ressuscitado graças à epigenética, a teoria neutra, a engenharia genética natural, que são estritamente materialistas, também não conseguem resolver o problema da origem da informação. Isso é algo importante. As pessoas acham que a teoria da evolução é consolidada e é única. Não, gente, tem várias teorias da evolução. Explicar a origem da informação genética coloca uma dificuldade ainda mais aguda para os cientistas que tentam explicar a origem da vida em primeiro lugar. Isso é uma lacuna deixada por Darwin, porque ele fala, vai até atrás, beleza. E como é que o primeiro organismo surgiu? Ele não explica isso. É uma lacuna que ele deixou. Ele se lavou as mãos, aí surgiu o primeiro, daí ele já deu, e o primeiro. Durante a década de 1930, o Parin tentou remediar essa lacuna na história evolutiva, sugerindo que a vida poderia ter evoluído primeiramente por meio de uma longa série de reações químicas não direcionadas ao longo de centenas de milhares de anos. Nessa apresentação que eu falo, que se vocês querem eu posso passar, aí eu explico bem em detalhe tudo isso. Em 1953, o Stanley Miller simulou a produção dos aminoácidos sob condições atmosféricas, todo mundo conhece o experimento dele, aparentemente prebióticas, mas sua versão didática da teoria evolutiva química está repleta de dificuldades. No meio científico já não se reconhece isso como algo válido, só como algo muito interessante para a época. De fato foi, mas já não se considera tão válido assim. No experimento de Miller, a atmosfera da Terra era mais oxidante. Era mais reduzida. Reduzido é oposto ao oxidante, tá? Então, o que os estudos têm mostrado é que a atmosfera na Terra, antigamente, era mais oxidante. Então, o experimento do Miller, o que ele colocou como metano, na verdade, seria dióxido de carbono, e o que ele tinha colocado como amônia, na verdade, seria nitrogênio gasoso. Então, se ele tivesse reproduzido as condições que se acreditam eram mais plausíveis na época da Terra, não teria dado os resultados que obteve, e ele só obteve 13 aminoácidos, não foram os 22 que a gente sabe. Então, essa Terra oxidante é muito ruim para produzir HCN, HCCN e outras moléculas que estão na lista dos compostos prebioticamente plausíveis para a origem da vida. O problema da origem da vida é, de forma clara, basicamente equivalente ao problema da origem da informação biológica, novamente. Aí os cientistas propuseram 3 tipos de explicações para esse problema, né? Então, falaram que uma seria baseada no acaso, outra nas leis organizacionais, ou necessidade físico-química, e outra alguma combinação das duas. Todas elas foram refutadas pelo Mayer no seu livro Signature in the Cell. As teorias do acaso fracassam porque a probabilidade de gerar um gênio funcional, que tenha informações funcionais a partir de substâncias químicas inanimadas, é ainda menor do que a probabilidade de se constituir um novo gene ou proteína funcional a partir de um gene já pré-existente. Então, na parte de leis auto-organizativas ou forças de atração química, muita gente usa ainda esse exemplo, fala assim, mas, por exemplo, o cloreto de sódio, né, NaCl, você não precisa... Sim. E isso não é uma informação altamente complexa e funcional. Os cristais são por sequências altamente ordenadas ou repetidas. NaCl, 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 NaCl. Pronto. Agora, comparar isso com 3 bilhões de letras que tem o DNA. Cada célula de vocês tem 2 metros de comprimento de DNA. 2 metros cada célula de vocês. Não é impressionante? 3 bilhões de letras. E são num arranjo único. DNA tem 3 milhões de pares de bases. É como se vocês comparam A, B, A, B, A, B com um só Deus em 3 pessoas distintas. E não apenas isto que é uma linguagem, mas o significado que isso tem é muito profundo, né? Algo que só os humanos conseguiríamos entender, é um significado muito profundo. Então, o DNA contém informação funcional para a construção de numerosas proteínas, que são os obreirinhos da vida, precisamente porque não exibe padrões rígidos de repetição. Se fosse A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, não haveria vida, né? Precisa dessa diversidade das letrinhas, né? Não algo repetitivo, do tipo que pode ser... porque esse repetitivo poderia ser auto-organizado pela lei de atração química. Aí vamos dar um exemplo para que fique mais claro. É como se eu falar que por eu jogar tinta num papel, vai aparecer essa manchete. Então, uma coisa são as leis
químicas, físicas que existem na natureza, e aqui é uma lei envolvida, né, tipo, uma lei de atração entre a tinta e o papel, porque quando eu escrevo, fica a tinta aí, ela não se borra, né? Mas, se eu jogar essa tinta, vai ocorrer atração, mas nunca vai aparecer uma frase com significado, né? Nossa, olha, de Temer na época, é antigo isso. Então, uma manchete nunca vai surgir como resultado de atração química entre tinta e papel. Outras teorias, né, que tentam combinar os dois tipos, aquelas baseadas no acaso e aquelas que invocam processos semelhantes a leis auto-organizativas, e a teoria mais popular desse mundo é do mundo do RNA, desse tipo. É o mundo do RNA, é baseado na descoberta de que as moléculas de RNA são capazes tanto de armazenar informações como o DNA e de catalisar, acelerar em um tempo plausível algumas reações enzimáticas, como as proteínas. Esse é o mundo do RNA, não vou entrar em detalhes. Alguns cientistas propuseram que a vida poderia ter surgido primeiro de um grupo de moléculas de RNA que se autocopiaram, graças a essa capacidade de autorreplicação, competindo entre si na Terra primitiva, e a seleção natural entraria, então selecionaria as que fossem, que tivessem informação funcional ou algo do gênero. Porém, o que não nos falam é que para que esses RNA tenham essa capacidade catalítica, precisa de pelo menos 150 bases. E a gente já viu o problema disso, já viu que tem que ser todos com a ribose D, enfim, é um negócio, assim, basicamente impossível. Nesse cenário, a capacidade de se autorreplicar favoreceria a sobrevivência, isso eu já falei. Entanto, a hipótese do mundo RA apresentou inúmeras dificuldades. Primeiro, sintetizar e manter muitos blocos de construção essenciais de moléculas de RNA sob condições realistas mostrou-se difícil e impossível. Tem assim de artigos tentando falar, só que tudo é sempre com condições de laboratório organizadas, temperaturas, tempos, etc. Para vocês terem noção, tipo, quando eu sintetizo uma molécula, eu preciso de moléculas extremamente puras, que vem a Merck, que ela fez a síntese, está purificado. Aí eu preciso de temperaturas especiais, solventes especiais, balões, tempos de reação, porque se eu deixo menos tempo, as moléculas não reagem. Se deixo tempo demais, o negócio degrada. Depois que eu sintetizei, preciso fazer purificação, depois que purifico, preciso armazenar em temperaturas adequadas para o negócio não degradar. E agora, vamos dizer que fazer uma molécula de RNA que é extremamente mais complexa por ter informação e ser tão comprida, ocorreu do nada, em um ambiente como o laguinho de Darwin que ele apresentava, né, tipo, algo à intempérie durante bilhões de anos, é algo ainda mais implausível por conta do tempo. O tempo é um inimigo das reações químicas e os degradaria. Segundo, os catalisadores de RNA que ocorrem naturalmente, as chamadas ribossinas, possuem poucas propriedades enzimáticas específicas das proteínas necessárias às células existentes, e, além disso, precisaria de pelo menos 150 blocos. Os defensores do mundo do RNA não ofereceram nenhuma explicação plausível sobre como os RNA primitivos podem ter evoluído para células modernas. Só falaram, conseguimos, supostamente, nas condições do laboratório, mas isso evoluir a células mais modernas nunca se explicou, nem tem como ser explicado. É tão simples como se você furar uma célula e deixar todos os ingredientes da célula num tubinho, ela nunca vai se formar de novo. É simples. E traduzam informações genéticas ou regulem o metabolismo, muito menos faria isso. Mais importante ainda, a hipótese do mundo RA pressupõe, mas não explica a origem da especificidade da sequência ou informação nas moléculas originais de RNA funcional. Não tem como algo aleatório produzir algo com significado. Bom, eu estava falando de reações cruzadas, destrutivas, você tem um meio que não tem os compostos purificados, tem um monte de coisas boiando aí, então uma coisa vai reagir com outra, não tem essa pureza que você tem no laboratório, né? Vai reagir tudo de qualquer jeito. Tentativas de melhorar as propriedades catalíticas e autorreplicantes limitadas de moléculas de RNA em experimentos de engenharia de ribosimas, inevitavelmente requerem ampla manipulação por parte do pesquisador, simulando assim a necessidade de design inteligente. Se você tem um pesquisador que obtém um resultado, você tem uma mente fazendo isso. Então, está, na verdade, fazendo apologia ao design inteligente, que tem uma mente por trás fazendo as coisas também. E não é eficácia de um processo evolutivo químico não direcionado, que seria provavelmente deixar o negócio só acaso e eu voltar daqui a
um ano e ver que formou. Tem uma mente, planejei bonitinho, com coisas limpas, temperaturas certas, etc. Esse artigo é muito bom, aí vocês podem ver a química prebiótica é a intervenção humana, a crítica que o mesmo naturalista faz. Ele fala, experimentalistas no campo da química prebiótica se esforçam para encenar o que pode ter acontecido quando a vida surgiu de material inanimado. Vale a pena relatar a frequência com que a intervenção humana foi necessária para obter um resultado específico em seus estudos. Então, é uma prova de design inteligente e não de coisa cega e aleatória. Agora, a crise na pesquisa sobre a origem da vida, já aparente em 1984, levou o químico Charles Stephenson, o cientista dos polímeros Walter Bradley e o bioquímico Roger Olson a escrever The Mystery of Life's Origin, o primeiro livro contemporâneo a antecipar a ideia do design inteligente. E no livro eles argumentaram que a química e a física por si só não podiam produzir informação do mesmo jeito que a química que tem entre o papel e a tinta não produzem uma manchete. Eles também argumentaram que causas inteligentes poderiam ser consideradas hipóteses científicas legítimas dentro das ciências históricas, um modo de investigação que eles chamaram ciência das origens, que inclusive é aplicado em várias ciências, menos na biologia. Então, o que é o design inteligente? O design inteligente não fala que ele é a verdade absoluta, ele só fala, eu sou a melhor explicação dentre várias possibilidades para certas coisas da natureza, não para tudo, como a evolução que fala que é para tudo, não. Para algumas coisas, ele é a melhor explicação quando tem outras opções na mesa. Então, quando Maier começou a estudar o método de raciocínio que os cientistas históricos usam para identificar as causas responsáveis por eventos do passado remoto, descobriu que esses cientistas frequentemente fazem inferências com uma forma lógica característica, como conhecidas tecnicamente como inferências abdutivas, né, Arthur? Inferências abdutivas. Então, se eu vou falar sobre a origem da vida, eu não estive lá para ver as coisas, então eu vou ter que fazer umas inferências de como seria, claro, a partir do que eu conheço, ou de estudando as rochas, enfim, como era o clima na época, enfim, muitas coisas, é multidisciplinar. E isso se chama de ciência histórica, porque é algo que você não esteve no passado para avaliar, para entender. Então, você vai fazer uma inferência, a melhor explicação, e não vai falar, foi assim, porque você não estava lá para ver. Então, como muitos filósofos observaram, este tipo de raciocínio histórico pode ser problemático. Inferências abdutivas. Pode ser problemático, porque mais de uma causa pode, muitas vezes, explicar o mesmo efeito. E isso dá um raciocínio capcioso, então pode dar uma falácia. Por exemplo, se chovesse, as ruas ficariam molhadas. As ruas estão molhadas, portanto, choveu. Será? E se a chuva, se não foi a chuva, se foi alguém que jogou água, se foi, não sei, uma criança que estava brincando na rua. Então, se eu só acho que está molhado porque choveu, aí eu vou cair numa falácia. E isso que está acontecendo muito na ciência, ou tem acontecido, porque tem um movimento mudando isso. Eu só ver as causas materialistas e deixar de fora outras possibilidades. Então, no século XIX, Thomas Chamberlain, sei lá, delineou um método de raciocínio que ele chamou método de múltiplas hipóteses de trabalho, chamado inferência melhor explicação, que era o que eu estava tentando falar. Provisoriamente, seria afirmada a hipótese que melhor explica os dados com a mais provável de ser verdadeira, não a verdadeira, a mais provável. Então, exatamente o que torna uma explicação será melhor? O mais importante dos argumentos é chamado de adequação causal. Requer que os cientistas históricos, como condição de uma explicação bem-sucedida, identifiquem as causas conhecidas por terem o poder de produzir o tipo de efeito, característica ou evento em questão. Então, essas causas que são conhecidas por produzir esse efeito em questão são julgadas ser as melhores candidatas do que aquelas que não são, obviamente, né? Então, por exemplo, as camadas de cinzas na Terra, aí você encontra isso, encontra uma camada de cinza na Terra, o que aconteceu? Pode ser uma erupção vulcânica, pode, ou um terremoto. Pode ser várias opções, aí você vai, avalia e encontra qual dessas duas opções é a que melhor explica, né? Esse achado. Nesse caso seria uma erupção vulcânica, né? Se você fosse um ET que está visitando a Terra e visse as imagens à continuação, imagina que você é um ET.
você vem à Terra e encontra esta montanha rochosa na Tailândia, encontra um gigante adormecido no Rio de Janeiro, meu Deus, e o Monte Rushmore nos Estados Unidos. Qual vocês achariam que é produto de forças naturais e qual de uma mente inteligente? Né? Então, por exemplo, se eu vejo uma montanha rochosa, pode ser algo de forças naturais, sim, ao longo do tempo, a erosão, né, o clima, o vento, a chuva, blá, blá, pode formar isso. Agora, o gigante. Parece um gigante adormecido, o nariz, a cabeça, né? Mas tá meio feinho, né? Para ser alguma escultura bonitinha feita. Mas pode, não sei, teria que estudar, né? Se foi algo da natureza. Você fica na dúvida, mas provavelmente seja algo natural mesmo, né? Já esse daqui você não fica na dúvida nenhuma. Por quê? Porque são os rostos de presidentes dos Estados Unidos, entendeu? Então, o cara lá, o ET, vai entrar na internet e procura com a câmera do Google e vai falar, eles foram presidentes. Então, não foi ao caso que o vento, a erosão formou esses rostos, né? Estão bem feitos. O geólogo Charles Lyell argumentou que quando os cientistas procuram explicar os eventos do passado, eles não devem invocar causas desconhecidas, cujos efeitos não sabemos. Então, mas eu acho que talvez naquela época acontecia assim ou assim. Não, você não tem como falar isso, você tem que usar conhecidas da nossa experiência uniforme que tenha o poder de produzir esse efeito em questão, citando causas que estejam agora em operação. Tanto os filósofos da ciência quanto os principais cientistas históricos enfatizaram nessa adequação causal como o principal critério para avaliar as hipóteses concorrentes. Então, aí, para você evitar essa falácia de afirmar o consequente, você precisa colocar todas as cartas sobre a mesa, avaliar todas as possibilidades de cada uma delas, informar esse efeito, e você falar, a melhor explicação é essa. Não é a definitiva, é a melhor explicação, pode ser que no futuro a gente tenha mais informações e mude de opinião, que é o que acontece na ciência corriqueiramente. TDI é a melhor explicação para a origem da informação biológica, só não se diz isso no consenso científico, porque apenas são consideradas explicações materialistas, levando em muitos dos casos a essa falácia da afirmação do consequente. Você fala que a evolução é a melhor explicação para essa origem da informação biológica, ok. E você considerou o design inteligente, por acaso? Não. Então você pode estar caindo na falácia do consequente. A ação criativa de uma agente consciente e inteligente representa claramente uma causa conhecida, que é presentemente atuante e adequada como origem da informação, mas as forças naturais não. E isso é importante, a experiência uniforme e repetida afirma que agentes inteligentes podem produzir grandes quantidades de informação funcional. Programas de software, inscrições antigas, como os hieroglíficos ou sonetos de Shakespeare. A informação especificada na célula também aponta para o design inteligente como a melhor explicação para a origem da informação biológica. Por quê? Atividade inteligente é a única causa conhecida da origem da informação especificada funcionalmente, pelo menos em quantidade suficiente para produzir uma dobra de proteínas, aquelas dobras que eu falei para vocês, que são tão importantes, que é a unidade mínima de inovação biológica para você ver mudanças em estruturas em órgãos. Ironicamente, esta generalização, que é a inteligência, a única causa conhecida da informação especificada, recebeu apoio da própria pesquisa sobre a origem da vida. Durante os últimos 50 anos, todos os métodos materialistas propostos falharam em explicar a origem da informação genética funcionalmente especificada, necessária para construir uma célula. Agora, imagina um organismo que tem diversos tipos de células. Os mecanismos de mudança evolutiva também falharam em explicar a origem de novas informações, pelo menos em quantidades suficientes para produzir novas dobras em proteínas. E a inteligência, o que os filósofos chamam de causação por agente, destaca-se agora como única causa conhecida capaz de gerar grandes quantidades de informação especificada. Já tem muitos cientistas em diferentes campos que reconhecem essa conexão entre inteligência e informação e fazem inferências de acordo com isso. E, por exemplo, aqui, não sei se vocês conhecem o programa 7, que tem sido usado durante décadas para detectar sinais de inteligência no espaço. Como você detectaria sinais de inteligência no espaço? Se você ouve barulhos aleatórios, você acharia que estão te mandando uma mensagem? Não, você precisa de algo que tenha algum padrão, né? Como pi, 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 sei lá, alguma coisa que tenha
não sei, como se fosse um código Morse, alguma coisa assim. Mas barulhos aleatórios, você não vai achar que estão te mandando mensagens. Aí, nunca se achou nesse programa CERT sinais de inteligência vindas do espaço. Mas o algoritmo desse programa foi aplicado no DNA e adivinha o que aconteceu? Apareceu sinais de inteligência. Então, esse está publicado também, é muito interessante. A Pedra de Rosetta também tem inscrições, acho que grego, bom, agora não vou lembrar. Se alguém lembra? Não? Bom, tem 3 línguas aí, antigas. Você encontra essa pedra, não sei se dá para ver bem, mas tem inscrições hieroglíficos, tem, acho que grego, mas não vou lembrar agora, desculpa. Faz tempo que não vejo. Mas você encontra 3 línguas aqui. Imagina que fosse uma frase em português, inglês e espanhol. Você encontra isso, você fala, ui, nossa, isso foi causa do acaso. Ao longo de bilhões de anos, isso foi se formando e deu esse significado. Não, obviamente não. Se você estuda dessa área, você obviamente vai falar, olha, aqui houve uns humanos que escreveram isso, né? Acidente ou crime planejado. Na área de criminalística, se usa muito essa inferência ao design, né? Tipo, se você encontra um acidente de avião, será que isso foi realmente uma falha mecânica? Ou houve um terrorista no avião que ocasionou isso? Você tem como detectar, pode ser que não fale, não, foi 100% seguro que foi um humano, ou 100% seguro que foi, né? Mas tem como saber qual é a maior chance, né? Quem esteve na cena do crime também, né? Se foi uma morte natural, ou se foi o namorado que tentou assassinar, né? Tipo, tem muitas formas também de avaliar isso. Armas humanas antigas também, se você encontra isso, você acha, nossa, acho que isso ao longo de bilhões de anos se formou. Não, você vê, aqui você detecta a inteligência. Então, eu quero que vocês notem que a inteligência pode ser estudada matematicamente, sim. E o William James que fez isso bonitinho, tá bem feito, com probabilidades e tudo. Você pode detectar inteligência, isso pode ser estudado. Nossa experiência uniforme afirma que informações especificadas sempre surgem de uma fonte inteligente e não de um processo estritamente natural. Estamos terminando, tá, gente? Os oponentes responderam com em resposta a esse argumento do design inteligente, os oponentes responderam com objeções filosóficas ao invés de evidenciais. Tipo, não tem uma objeção científica, mas tem objeções filosóficas. Daí não é um argumento fundado na ignorância, e daí não é ciência, isso é o que eles falaram. Um argumento baseado na ignorância, segundo a objeção, como os defensores do DEI não conseguem imaginar um processo natural capaz de produzir informação biológica, eles recorrem à inovação de misteriosa noção do design inteligente. Contudo, argumentos fundados em ignorância ocorrem quando evidências contra uma proposição são a única base oferecida para se aceitar uma proposição alternativa. Então, seria mais o contrário. A teoria da evolução não está considerando essa proposta alternativa. Os argumentos para o DI apresentados por teóricos contemporâneos do design não cometem essa falácia. Eles colocam tudo sobre a mesa, como eu estava falando para vocês. Também inferem o design porque sabemos que agentes inteligentes podem e realmente produzem sistemas específicos ricos em informações, e isso é um conhecimento positivo. Uma das críticas é, vocês do design inteligente, vocês só falam crítica da evolução, mas vocês não produzem conhecimento novo. Então, tem uma das predições da teoria do design inteligente foi que o DNA lixo não era lixo. O DNA tem sequências codificantes e não codificantes. As não codificantes são 98%, a grande maioria. E falava, isso é lixo acumulado ao longo de bilhões de anos. O design inteligente falava, não, gente, a gente ainda não descobriu, mas vamos continuar pesquisando. E que se descobriu que regulava esse 2%, e que são as unidades que falava a Ana, que são muito conservadas e não podem mutar, porque senão a vida não conseguiria continuar seu curso. Também tem o sistema de contingência. Por exemplo, os golfinhos, eles têm geolocalização? Ecolocalização, perdão, tem, né? E os morcegos também. Não tem um ancestral comum que una ambos. Então, esse é um sistema de contingência. Você tem uma localização de espécies totalmente diferentes e não tem um ancestral comum. E algo tão complexo quanto isso foi gerado em essas espécies. E você tem centenas de exemplos disso a nível molecular e a nível de órgãos. Algo que também defende o design inteligente é a teoria do reuso. Então, vou falar algo meio bobo, mas que dá para entender.
Você, por exemplo, tem um motor no carro, tem motor na moto, tem motor na máquina de lavar, no liquidificador. E são, digamos, artefatos completamente diferentes, para usos completamente diferentes. E visualmente eles são muito diferentes. Mas todos têm um motor. Será que eles têm um ancestral comum? Né? Obviamente é uma piada, né? Mas para vocês entenderem que você entende a teoria do reuso. Se você tem uma estrutura que funciona bastante bem, por que não usá-la em outro? Então, por exemplo, as asas funcionam para... não, das asas não vou falar. Bom, as patas, por exemplo, dos animais. Tem animais que não têm nenhum ancestral comum, por exemplo, o felino e o canino não teriam um ancestral comum, segundo a teoria do design inteligente, mas as patas servem para se locomover. Então, é uma forma de reusar algo que deu certo, né? Enfim. O fato dos argumentos contemporâneos hipóteses concorrentes, portanto, inteiramente apropriado. Todos os cientistas históricos devem comparar a adequação causada às hipóteses concorrentes a fim de fazer um julgamento sobre qual a hipótese é melhor, isso que deveria ser feito. Bom, isso aqui já a gente meio que falou sobre isso. Os defensores contemporâneos do DI empregam um método de raciocínio uniformitariano padrão em todas as ciências históricas, como a origem da vida. Em todos os casos em que sabemos como informações específicas surgiram, a experiência mostrou que o design inteligente é causal, vendo causas agora em operação. E a ciência, todo mundo fala, não é isso pseudociência. Quem fala isso porque mistura com criacionismo. Muitos se recusam a considerar a hipótese do DI com base em que ela não se qualifica como científica. Tais críticos afirmam o princípio extraevidencial conhecido como naturalismo metodológico, o qual afirma que, por uma questão de definição, para uma explicação qualificar-se como científica, ela deve invocar apenas entidades materialistas. Mas por quê? Né? Se você está fazendo isso, você está tendo um viés, né, que não te permite ver outras opções. Então, você deveria colocar tudo sobre a mesa e falar, não, realmente, isso foi estritamente de forma natural que surgiu ou precisou de uma mente. Mesmo que se admita essa definição, não se segue que algumas hipóteses não científicas, como definidas pelo naturalismo metodológico ou metafísicas, não constituam uma explicação melhor e mais adequada para alguns fenômenos. O DI constitui uma explicação melhor do que as suas rivais materialistas para a origem da informação biológica, assim como outros indicadores de design, como complexidade irredutível de máquinas moleculares. Quem quiser saber sobre aquele problema do BIRI sobre um motor das bactérias que faz ele se mover, a gente pode conversar sobre isso, que foi do caso Dover, né, que aí o evolucionista falou que era como uma espécie de outra proteína ancestral encontrada em outro organismo. Mas a gente pode conversar sobre essa falácia também. Uma explicação melhor do que as suas rivais materialistas para a origem da informação biológica, assim como outros indicadores de design. Isso já, perdão. Então, classificar como um argumento não científico não está refutando ele. Você tem que refutar com provas, né? O materialismo metodológico fala em, primeiro, tentar justificar o naturalismo metodológico por referência a critérios de demarcação metafisicamente sem pressupostos tendenciosos, e segundo, como um princípio normativo para toda a ciência, que tem um efeito negativo sobre a prática de certas disciplinas científicas, como a da origem da vida, em especial aquelas ciências históricas. Então, o que seria adequado, né, para ciências, dizer que a questão que os pesquisadores da origem da vida devem abordar não é qual cenário materialista parece o mais adequado, mas sim o que realmente fez surgir a vida na Terra. Essa seria a pergunta certa de um pesquisador. E se o naturalismo metodológico for aceito como normativo, os cientistas nunca poderão considerar como possivelmente verdadeira a hipótese do design que a vida foi projetada por um agente inteligente que existia antes do advento dos humanos. Enfim. Sugentiu a conclusão. Os críticos do design inteligente, que o consideram religião disfarçada de ciência, confundem as implicações de uma teoria com sua base probatória. Vamos ver um exemplo. Quem ficou até o final vai ver esse exemplo claramente. A teoria do DI pode muito bem ter implicações teístas, assim como toda teoria acaba tendo diferentes implicações, inclusive o ateísmo. Maier acha que isso acontece porque a TDI sugere que o design que observamos na natureza é real, não apenas aparente.
exatamente como uma cosmovisão teísta tradicional e, na verdade, bíblica, nos levaria a esperar. Contudo, as implicações teístas do DEI não são motivos para descartá-lo como científico. As teorias científicas devem ser julgadas por sua capacidade para explicar as evidências, não por terem implicações indesejáveis, filosóficas ou religiosas. Devemos seguir as evidências onde quer que elas levem, como Anthony Flew, aquele filósofo ateu que a gente viu, aceitou o DEI no final da sua vida. Uma abordagem mais aberta nas ciências históricas, que permita o uso de capacidade explanatória de adequação causal, critérios que são metafisicamente neutros, sugere a TDI como uma explicação melhor e mais casualmente adequada para a origem de certas características, não todas, características do mundo natural, incluindo a origem da informação especificada necessária para construir novas formas de vida. E agora, queria que vocês vissem isso aqui. Esse é o bônus. Será que não vai carregar? O que aconteceu? Ai, ai, ai. Why didn't you say that clean? So you immediately get the question, how do you think about clean? Well, then I looked at the, but, by a very slow process. Well, how did it start? Nobody knows how it started. We know the kind of event it must have been. We know the sort of event that must have happened for the origin of life. What was that? It was the origin of the first self-replicating molecule. Right, and how did that happen? I've told you, we don't know. So you have no idea how it started? No, has any. No, has anyone else. What do you think is the possibility that intelligent design might turn out to be the answer to some issues in genetics or in evolution? It could come about in the following way. It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and design the form of life that belongs to perhaps this planet. Now, that is a possibility, and an intriguing possibility. And I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of life and into the molecular biology. You might find a signature of some sort of design. Wait a second. Richard Dawkins thought intelligent design might be a legitimate pursuit? And that designer could well be a higher intelligence from elsewhere in the universe. But that higher intelligence would itself have had to have come about by some explicable or ultimately explicable process. We couldn't have just jumped into existence spontaneously. That's the point. So Professor Dawkins was not against intelligent design, just certain types of designers, such as God. So the Hebrew God, the God of the Old Testament, he doesn't exist in the Bible. Certainly, I mean, that would be a very unpleasant prospect. And the Trinity, Holy Trinity, Nothing like that. you believe in anything How can you ask such a question? You don't. Why would I, given that I don't believe in any others? You don't believe in Muslim God. Never. But why do you need to ask? Well, I just wanted to be sure. So you don't believe in any God anywhere? Any God anywhere would be completely incompatible with anything, as I've said, in E esse é o último slide é daquele artigo que eu mostrei para vocês, né, da química prebiótica e intervenção humana. É a reflexão do autor do artigo, e ele é naturalista e ateu. Na célula, as etapas individuais de uma rota biosintética geralmente são catalisadas por diferentes enzimas. Cada enzima cria um microambiente específico para uma reação em seu sítio ativo. Para a síntese de várias etapas isentas de enzimas e potencialmente prebióticas, comumente é necessário uma elaboração química no final de uma reação, envolvendo etapas como precipitação, cristalização, outras formas de manuseio e purificação, e uma mudança frequentemente drástica nas condições químicas de uma transformação sintética para a próxima. É compreensível que isso tenha atraído a ira daqueles que acham que nenhuma ou apenas uma intervenção mínima é permitida para que um processo seja chamado prebioticamente plausível. Afinal, não é fácil ver o que substitui os frascos, pipetas e barras de agitação de um laboratório de química durante a evolução prebiótica, sem falar nas mãos do químico que realizou as manipulações. E sim, a maioria de nós não se sente à vontade com a ideia de intervenção divina nesse contexto.
incrível, né? Esse tipo de coisa nunca nos conta na universidade, né? Mas, enfim, finalizamos por aí. Desculpem ter tomado tanto tempo, gente. E obrigada por terem ficado até o final.